Uma pessoa está construindo algo. Ela gruda sua criação na parede, uma bomba, que estava ligada a várias outras. O cronômetro do explosivo se ativa. Yuan e Nice estavam falando sobre a arqui-inimiga do Enriste, a loba, e que se Nice sente saudades de Yuan e Kim, deveria ter fugido com ela. Mas ele fez uma escolha, então deve ir até o fim, e que ele precisa superar o Enriste. Quem é o Enriste? 34 anos depois da comissão, uma garotinha chorava em meio às chamas. Um bombeiro surge ao seu resgate, e o teto do lugar desaba. Quando os outros bombeiros finalmente os alcançam, o bombeiro segurava o teto. Yuan fala que o bombeiro ganhou fama depois desse incidente, que ele derrotou o arqui-inimigo do Esou e atingiu a 10ª colocação no ranking dos heróis. Depois teve como missão virar o ponto de apoio para mover a pedra mais pesada do mundo. Então a associação construiu uma estátua de diamante para ele e a colocou no centro da Praça dos Heróis, se tornando um símbolo do heroísmo. Durante a cerimônia de entrega da estátua, a garotinha que foi salva por ele lhe entrega um cachecol, mas ela não consegue colocar o cachecol nele. Então o diretor da Triman o faz por ela, e que esse cachecol se tornou a marca registrada do herói Enriste. Nice se pergunta se não é rude tentar roubar seu lugar no ranking, pois eles são da mesma agência, e por que ele não vai atrás da loba. Yuan responde que apenas um herói pode ter o título de X, e há um motivo para ela ser um problema para o Enriste. Eles estão em frente a um duto, e Yuan diz que ali é uma das entradas do covil da loba. Nice observa que, por causa do índice de confiança dele, ele não consegue se curvar, muito menos rastejar. Yuan explica que a toca da loba fica no esgoto e os túneis são um labirinto complexo sob toda a cidade, e que é possível que outros heróis já tenham recebido as informações e estejam agindo. Então pergunta se ele sabe o que é mais destrutivo que a violência. Toca sua cabeça e diz que é a imaginação. Plante uma ideia no coração das pessoas e a cultive. Ela crescerá como uma muda, até que floresça como um pensamento concreto, criando um conto de fadas que distorce a imagem do sempre de pé Enriste. Que é isso que a loba planta no coração das pessoas, uma semente do mal. Seu covil subterrâneo é onde ela cria seus livros de contos de fadas, e o lobo mal dessas histórias se tornou a personificação dela. Desde seu surgimento, Enriste nunca teve a chance de enfrentá-la diretamente, porque seu alvo é a imagem do Enriste no coração das pessoas. Nice voava pelo esgoto até chegar em um lugar mais aberto, então houve alguém pedindo ajuda. Enriste dava um breve discurso para crianças em frente à Praça dos Heróis. Uma garota pergunta por que a estátua dele não tem o cachecol. Nice ajuda o herói entalado, que o agradece e fala que irá embora, já que ele chegou, mas o ataca logo em seguida. Nice o derrota com um chute, prendendo-o novamente. Nice quebra um portão e reporta que chegou ao esconderijo da loba. Ele encontra um livro, começa a folheá-lo e fica surpreso com o que vê. Então pede para Yuan ver sua localização e reflete que a loba passou anos escondidas e de repente descobre seu esconderijo. Ele vê a bomba e fala que é uma armadilha. Yuan descobre que o esconderijo está abaixo da Praça dos Heróis. As bombas explodem, causando destruição pela cidade. Enriste responde que uma garotinha da idade dela lhe deu o cachecol. A praça é afetada pelas consequências das explosões. A garotinha tropeça e cai. A estátua cai em direção a ela e o Enriste segura a estátua. A garotinha se afasta e a loba a agarra. Enriste pede para soltar a garotinha, pois é ele quem ela quer. A loba diz que quer destruir a estátua e ameaça jogar a garotinha em um buraco. Heróis ajudam as pessoas pela cidade. A loba manda Enriste escolher entre a estátua ou a garotinha. Nice sai do chão, ileso e fazendo pose. Enriste pede para ele salvar a garotinha, mas Nice diz que ela não está em perigo, que a loba não veio destruir a estátua, mas sim ele. Ela quer que ele abandone tudo, porque ela é a garota que ele salvou naquele incêndio e que lhe deu o cachecol vermelho, que ela não o odeia, mas sim o que ele carrega nas costas, que os contos de fadas contam quem ele é no coração dela. A garotinha ajuda Enriste a se manter firme enquanto segura os escombros. Quando ela entrega o cachecol, Enriste pede desculpas, pois não consegue se curvar. Durante sua aula de arte, a garota desenha o Enriste ajoelhado, então seus colegas começam a caçoar de sua pintura e das coisas que ela fala sobre ele, chamando-a de mentirosa. A loba tira sua máscara e pede para o Enriste devolver o bombeiro para ela. Enriste começa a chorar e pedir desculpas. Ele relembra a entrevista e a garotinha o olhando com olhos cheios de esperança. Ele diz que foi ela quem lhe deu a fé e a coragem para continuar. Uma lágrima cai em sua bota e elas se quebram. Enriste se ajoelha. Nice o ajuda e a loba corre até ele. A estátua desaba. Yuan chega preocupada com Nice. Nice segurava a estátua sozinho. O público começa a torcer por ele. Yuan começa a transmitir ao vivo a situação. O índice do Nice começa a subir e ele consegue erguer a estátua. Yuan diz que é um milagre, que Nice superou o Enriste e entrou no top 10. Nice fala que agora entende o quanto a estátua é pesada. Os acontecimentos são noticiados, assim como Nice atingindo o top 10 e a lenda do Enriste terminando. Nice chega ao
décimo andar da Torre dos Heróis e pergunta para o Enriste o que ele fará. Ele responde que irá, primeiro, se deitar, pois sua vida estava cheia de situações constrangedoras e dolorosas por causa do desejo dos seus fãs, que chegou a acreditar que esse era o preço para ser um herói, mas agora sabe que foi um tolo. Nice fala que também tem problemas, como seu perfeccionismo causado pelo toque o deixando mais ansioso. Enriste encosta no ombro dele e diz que são tempos diferentes, papéis diferentes, que ele definitivamente irá se mudar para a Torre dos Heróis, pois pensou bastante e tomou uma decisão. Nice revela que não é o Nice. Enriste diz que não importa, desde que ele seja ele mesmo, deixando Nice sozinho naquele andar vazio, refletindo sobre as palavras de Yue Qin sobre não saber o que quer, mas ter certeza sobre o que não quer, e se ele sabe o que quer. A imagem de Yue Qin surge no dirigível do lado de fora. O olho celestial diz que irá revelar uma coisa sobre Nice em comemoração à chegada dele no top 10. Ele se apresenta e diz que Yue Qin está viva, que tudo que envolve Nice foi cuidadosamente planejado e falsificado, e que ele irá rasgar o disfarce dele, pedaço por pedaço. E esse foi o episódio 3.